Nossa próxima questão também vai ter, né, como base a Lei Orgânica 8.080, de 19 de setembro de 90, e ele cita o artigo 19. Na falta de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada, dois pontos. Então, aqui ele quer saber como que é feita a dispensação dos medicamentos. Então, aqui eles vão ter, então, as alternativas. Primeira, com base nas relações de medicamento instituídas pelo governo federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nessa lei, e a responsabilidade pelo funcionamento será pactuada na comissão de intergestores tripartite. Eu quero que vocês lembrem que a comissão de intergestores tripartite é aquela que vai acontecer entre as três partes, né? Tripartite. Quais partes? A gente vai ter os secretários municipais de cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros, os secretários estaduais de cada uma das organizações federativas do Distrito Federal e a federação, que geralmente é representada pelo Ministério da Saúde. Então, esses três, eles vão discutir e vão decidir quais são os medicamentos que vão ser distribuídos. E é exatamente isso que acontece, né? A gente tem um RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, que é feita, em geral, instituída pelo Ministério da Saúde, mas ela não é decidida apenas pelo Ministério da Saúde. Ela é pactuada, porque os municípios têm que ter certeza que eles vão ter, por exemplo, orçamento para fazer a compra dessa medicação, e os estados, também algumas medicações são muito caras, o estado tem que ter certeza também que ele consegue não só fazer a compra do medicamento, mas se, por exemplo, for um medicamento injetável, se ela é capaz de distribuir por uma rede de frios, né, uma rede de freezers, né, consegue fazer a distribuição dessas medicações. Então, beleza, a 1 aparentemente está correta, né, a gente não está vendo as alternativas ainda, mas vamos trabalhando uma a uma. No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações dos medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na comissão de intergestores bipartite. Então, de novo, né, dentro dos estados e Distrito Federal, de forma suplementar àquela que a gente já discutiu acima, existe uma base de relação de medicamentos que é instituída pelos gestores estaduais do SUS. Então, essas medicações geralmente são aquelas de alto custo, e elas são pactuadas na comissão de intergestores bipartite. Então, a gente tem a comissão bipartite, que é entre duas partes. Quais partes? Gestores municipais e o gestor estadual. Né? De novo, veja como não adianta a gente só discutir sistema de saúde suplementar sem tentar discutir todas essas partes, né? As leis elas acabam se relacionando entre si. Então tem que saber o que é uma comissão de intergestores bipartite. E o que é, então? É município mais estado conversando. E sim, é dessa forma que é feito. Então a segunda alternativa também está correta, então a primeira está correta, a segunda está correta. Então, vamos para a próxima. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal. Então, a primeira, ele colocou que eram os três conversandos, federais, estaduais e municipais, na comissão de gestores tripartite. Na segunda, estados, pela comissão de gestores bipartite. E agora, alguma coisa que pode ser decidida de forma suplementar, as acima, né, tanto ao RENAME federal, tanto as estaduais, também pode ser feito de forma suplementar pelo município, com relação aos medicamentos instituídos pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade por fornecimento será pactuada no Conselho Municipal. Então, o gestor municipal, né, o secretário de saúde municipal, ele não pode decidir por ele que, vou fornecer tal medicação porque acho melhor. Ele vai ter que pensar quais medicações ele acha que é interessante, ou ouvir de seus médicos quais são interessantes, e aí eles, em conversa, vão poder conversar e chegar à conclusão quais medicamentos podem ser feitos. Então, é exatamente isso que acontece. Então, algumas prefeituras têm medicações distintas das outras. Um exemplo muito comum são os, por exemplo, antidepressivos, que em geral, pelo SUS, federalmente, vão estar descritos apenas fluoxetina e sertralina, mas alguns municípios entendem que o escitalopram, pelo seu baixo custo e alta efetividade, também pode ser fornecido. É bancado de qualquer forma, tanto a sertralina, tanto o escitalopram pelo município, mas foi decidido lá pelo federal, que é a primeira alternativa, né, a alternativa 1, e agora, no segundo caso, não. O município decide que é bom
para os seus munícipes, decidido ali no Conselho Municipal, direto com a população, quais medicações podem ser feitas e, por exemplo, um município que tenha reserva financeira para isso pode decidir um medicamento diferente do que o estabelecido pelo governo federal. Geralmente ele não pode fugir do que o governo federal determina, né? Uma vez decidida pela Comissão de Intergestores Tripartite, está decidido, bem como pela Comissão Intergestores Bipartite. Mas se o município conseguir cumprir tanto que a federação ou o estado quer, e também pode decidir, junto do seu conselho municipal, quais mais são as medicações que podem ter no seu fornecimento, né, nas medicações instituídas. Bom, então a 1, 2 e 3 estão corretas. Então as alternativas são alternativa A, 1 e 2, B, 3, C, 1, 2 e 3, perfeita essa. E a D, nenhuma das alternativas, então é a letra C. Tanto a alternativa 1, tanto a 2, tanto a 3 estão corretas. Essa questão é excelente para a gente entender o que significa essas comissões e a importância delas no fornecimento de medicação. Ela é bastante didática, essa questão, para a gente entender.